Bom dia, irmãos. Graça e paz, misericórdia. Vamos ao livro do Gênesis, capítulo 4. Teremos versículo 1 ao versículo 16. Gênesis 4, do verso 1 ao verso 16. Vamos ler. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença, hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente, o Éden. Amém. Senhor, fala-nos por meio da Tua palavra, nossos corações sejam alcançados e que ela venha como flecha diretamente aos pontos mais densos, carentes de nossa vida, a fim de que sejamos edificados, instruídos, a fim de que corações sejam convertidos ao Senhor, a fim de que nós contemplemos a beleza do nosso coração, também contemplemos a promessa de redenção em Cristo. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, a história do povo de Deus é marcada pelo desenvolvimento da história da redenção. A Escritura conta a história da redenção de Gênesis até Apocalipse. Adão e Eva foram alvo dos atos redentores de Deus, e isso ocorre quando Deus mata um animal e por meio daquela pele ou das peles
o Senhor faz roupas para Adão e Eva. Ali nós temos uma ideia principiante de propiciação, podemos dizer assim, de cobertura do pecado de Adão e Eva. Deus então leva ali no Éden aqueles seres humanos a uma consciência de pecado para que eles confessassem os seus pecados. Deus promove ali um ato salvador, de fato, para Adão e Eva, ao poder redimi-los daquela nudez vergonhosa que eles viviam naquele momento. Era uma espécie de preservação do pecado. No capítulo 4 de Gênesis, nós temos Moisés dando continuidade à sua reflexão, podemos dizer assim, movido, inspirado pelo Espírito Santo, concernente à questão do pecado. No capítulo 5 ele continua com isso, no capítulo 6, quando insere as narrativas de Noé, até o capítulo 9 ele continua com isso. No capítulo 10, Moisés vai tratar da divisão das nações, no capítulo 11, a Torre de Babel. Então, até o capítulo 11, nós temos Moisés trabalhando profundamente as questões concernentes ao pecado. No capítulo 3, nós temos o rompimento da relação de Deus com o homem, por causa do pecado. E o rompimento da relação do marido para com sua mulher, por causa do pecado. Eles estavam nus e se envergonhavam agora um do outro. No capítulo 4, nós temos o rompimento da relação de irmãos, que é antecedida pelo rompimento da relação de Caim com Deus. Isso é proposital na fala de Moisés. Todos os nossos relacionamentos sofrem rompimentos por causa de um rompimento anterior, maior e mais severo, que é o nosso rompimento com Deus. O pecado nos separa de Deus, nos destitui da sua glória e da sua presença. Então, todos os problemas relacionais são antecedidos por causa da nossa pecaminosidade diante de Deus. Deus vai repetindo esses atos salvadores em todo o livro do Gênesis. Nós vamos perceber que há elementos aqui na porção que lemos que remetem ao capítulo 3 e nos trazem de volta à memória o que vemos no capítulo anterior a respeito das ações de Deus, das perguntas de Deus, do castigo de Deus ao pecado. Um escritor muito famoso, possivelmente muitos de vocês já leram, William Shakespeare, disse o seguinte: o mundo todo é um palco, e homens e mulheres não mais que meros atores nesse palco. Entram em cena e ao longo de sua existência podem desempenhar vários papéis. O que Shakespeare fala está em total harmonia com o que Calvino disse. Calvino disse que nós vivemos no grande teatro de Deus. Deus é o grande autor da história e nós estamos encenando nesse teatro até a consumação, até o final desse grande espetáculo da redenção. Esse capítulo 4 é muito rico e tem muito a nos ensinar sobre adoração, muito a nos ensinar da relação da adoração a Deus com a nossa relação fraternal com o nosso irmão, muito a nos ensinar da dedicação de nossa adoração. A Bíblia nos ensina aqui que Deus não aceita de qualquer forma e a adoração prestada a Ele não é do nosso jeito, é do jeito dEle e que agrada a Ele. Isso vai ser refinado, vai ser trabalhado mais a partir do livro do Êxodo, do livro de Levítico, mas aqui em Gênesis nós já temos as sementes do que Deus está ensinando concernente ao culto. Quando nós observamos o versículo 1, o texto diz que Adão coabita com Eva ou conhece Eva. A ideia de coabitar aqui é conhecer, a ideia de conhecer aqui não é a ideia de conhecer informações sobre o outro, mas a ideia de uma união íntima. Isso faz com que eles gerem os seus filhos, Abel e Caim, ou Caim e Abel. A história desses dois carrega uma série de questões interessantes e uma série de perguntas também, né? Por exemplo, se pergunta muito, já ouvi muito essa pergunta, com quem Caim casou. Nós vamos chegar nisso, né? Vamos chegar nesse ponto. Vou deixar vocês curiosos até o próximo sermão. Mas a lógica bíblica vai nos mostrar a resposta para isso. Então, quando eles têm os primeiros filhos, a Bíblia diz aqui, no versículo de número 1, esta Eva concebeu e deu à luz a Caim, então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. O significado do nome de Caim é literalmente adquirir. Possivelmente a utilização dessa palavra hebraica por Moisés
tinha o sentido de que Eva achava que Caim era aquela semente prometida em Gênesis 3:15. De que ele seria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. É claro que Eva não tinha a dimensão total do que ia acontecer em termos de descendência e de como essa cabeça da serpente, que é Satanás, seria esmagada. Mas vejamos aqui que quando ela adquire um varão, quando ela tem um filho, isto é uma referência direta ao que Deus havia dito anteriormente. Então, uma afirmativa aparece aqui, que Deus estava começando a cumprir o seu propósito de vencer o pecado, de derrotar absolutamente o pecado que entrou no mundo através do nascimento desse filho de Eva. O texto vai continuar aqui, no versículo 2, dizendo: depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. O significado do nome de Abel é vapor ou hálito, diferente de Caim. Nós observamos aqui também algo interessante, que o autor não gasta muito tempo falando de Caim e Abel. Ele não descreve muitas coisas e peculiaridades da vida de Caim e Abel. Isso vai acontecer várias vezes em Gênesis. Nós vamos chegar em algumas narrativas que Moisés fala muito pouco e outras que ele fala muito, dá muitas informações. Por exemplo, nós temos quase nada sobre Abel e Caim. E nós temos capítulo 6, 7, 8, 9 sobre Noé. Nós temos quase nada sobre algum personagem, temos muita coisa sobre outros personagens. Por que Moisés faz isso? Em termos literários, ele usa essas pequenas histórias, sem muitas informações, como um elo de ligação para um tema principal que virá depois. Então, a narrativa de Caim e Abel é um elo de ligação para se chegar até o capítulo 6, quando Deus começa a julgar o pecado que havia entrado no mundo através de Adão e Eva e vai se potencializando através de Caim e Abel. Caim é agricultor, lavrador, Abel, seu irmão, pastor de ovelhas. Esta é uma informação importante porque vai estar ligada ao tipo de oferta que eles vão oferecer ao Senhor. O verso 3 vai nos dizer: aconteceu que no fim de uns tempos, não sabemos quanto tempo, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Este era um ato de adoração, e além da importância da oferta, da materialidade da oferta, Deus estava observando o coração de Caim e de Abel. Esse era o ponto mais importante. Há uma divergência, uma discussão aqui entre os estudiosos. Uns vão dizer que Deus rejeita a oferta de Caim porque era fruto da terra e aceita a oferta de Abel porque era fruto do rebanho. E por que esses estudiosos afirmam isso? Porque eles creem que quando Deus mata o animal e cobre Adão e Eva e rejeita as roupas de folhas, Deus está ensinando como devia ser adorado. Que não queria ser adorado meramente com o fruto da terra, mas com animais, sacrifício de animais. Alguns vão afirmar isso. O texto não é claro sobre isso. Nós não conseguimos chegar nessa conclusão olhando para o próprio texto, mas devemos admitir que essa interpretação é muito interessante. Mas mais importante do que isso é notarmos que Deus estava olhando de fato para o coração de Caim pelo contexto da passagem. O contexto da passagem vai denunciar a pecaminosidade e a maldade de Caim. Parece que esse é o foco do texto. Não o que foi a oferta, mas o que era o coração de Caim. O texto vai nos dizer aqui, no versículo 5, ao passo que Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Caim se ira contra quem? Contra Deus. Aqui nós temos a primeira manifestação do descontentamento. E não apenas uma chateação por algo que não se conseguiu, mas uma ira rebelde contra Deus. Esta ira contra Deus, em termos mais claros, era basicamente assim: você foi injusto e não ter recebido minha oferta. Você errou, Deus.
em não ter recebido a minha oferta e ter recebido a oferta de meu irmão. O texto nos mostra aqui a primeira grande manifestação relacional de orgulho, de soberba da parte de Caim. É claro que todo pecado contém soberba e contém orgulho, mas aqui a coisa é manifesta, e primeiro em direção a Deus, ainda não era direcionada a Abel, apenas a Deus. Ele estava irado porque Deus não havia aceitado a sua oferta. Diz o texto que descai-lhe o semblante. Então a ira é misturada com tristeza, porque Deus não se agradou do seu ato. O texto diz, no versículo de número 6, então Deus lhe disse: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Percebe que Deus faz a pergunta, isso remete à pergunta que Deus fez a Adão e Eva: quem mostrou a vocês que vocês estavam nus? Onde estás, Adão? Deus segue o mesmo procedimento, fazendo perguntas agora a Caim. Por que você está triste? Por que descaiu o seu semblante? Então, Deus continua dizendo: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Então, há algumas coisas interessantes a observar aqui, que não era apenas o objeto da oferta, era o procedimento do coração. Deus está olhando para o coração de Caim. O seu procedimento não foi correto. A sua ação somada ao seu procedimento não foi correto. E o seu culto não foi aceito, porque o seu coração e o seu procedimento não estão corretos. Aqui nós aprendemos que Deus pode rejeitar adoração. Certo, irmãos? Deus pode rejeitar cultos por causa da postura, por causa da desobediência, por causa do pecado, por causa do orgulho, por causa da arrogância. Já diz o Novo Testamento: se você vai entregar a sua oferta, antes vá ao seu irmão, reconcilia-te com ele e depois entrega a tua oferta. Isso está sendo potencializado no Novo Testamento, dizendo que Deus não quer uma adoração aparente. Deus quer uma adoração integral. O texto nos ensina que aqueles que servem a Deus devem endireitar suas veredas ao caminharem perante Deus e adorá-lo. Deus não é iludido pelo fruto ou pelo som dos lábios. Ele diz na sua palavra por meio do profeta: me honro com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Lábios só sendo abertos, músicas sendo cantadas, olhos sendo fechados, isso não impressiona a Deus e nem o engana. Mas Adão e Eva acreditavam que Deus seria enganado de alguma forma, ou eles conseguiriam se esconder de Deus de alguma forma, e agora Caim também achava isso. Caim também achava que Deus seria enganado com o fruto da sua adoração. Eu vou dar isso aqui a Deus e está tudo certo. Será que você tem vivido assim também, meu irmão? Dando a Deus o que não é o melhor da sua vida, o melhor do seu coração, o melhor do seu tempo? Será que você tem sido extremamente negligente na adoração a Deus? Será que Deus é apenas um socorro para a angústia, mas Ele não é o seu Deus, digno de sua adoração e Senhor de toda a sua vida? Será que para Deus é dado apenas as sobras, ou para Deus é dado a primícia? Nós precisamos pensar sobre isso. Quando chegamos ao versículo 7, o texto diz: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A ideia aqui é que o pecado é uma grande fera, um monstro que está à espreita, esperando você abrir a porta do seu coração, para que ele invada e governe absolutamente toda a sua vida. A única forma de dominar o pecado é caminhando com Deus, é sendo obediente a Deus. E Caim não fez isso. Então a primeira parte desse texto nos mostra a grande rebeldia de Caim contra Deus, corrompendo a adoração a Deus, sendo desobediente nessa adoração a Deus. E agora o texto vai ter uma consequência. A ação de Caim contra seu irmão.
Veja como a estrutura desse texto é curiosa. Porque quando nós lemos os 10 mandamentos e observamos do primeiro ao quarto mandamento, nós temos o nosso dever para com Deus, a nossa adoração, o nosso culto. E na segunda parte da lei, do quinto ao 10º, nós temos o nosso dever para com o nosso próximo. Veja como isso é curioso. Quando alguém foi perguntar a Jesus o que deveria fazer para ser salvo, Jesus cita a segunda parte das tábuas da lei. E ele diz: eu cumpro tudo isso desde a minha mocidade. Então Jesus diz: venda tudo quanto você tem e me siga. E ele se entristece e não vai. O que aqui o texto mostra? Que aquele homem não cumpria a primeira parte da lei. O seu coração não estava em Deus. Ele até vivia uma vida social justificável, mas diante de Deus ele estava caído. Ele não amava Deus a ponto de abandonar tudo que tinha para segui-lo. O texto vai nos mostrando aqui o que mais à frente em Êxodo vai se tornar as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Caim, quando peca contra Deus, se desvia de Deus, ele também se desvia do relacionamento com o outro. O texto vai nos mostrar, pela primeira vez na Escritura, sobre o terrível pecado da inveja. Todo pecado de inveja é antecedido por rebelião contra Deus. Todo pecado de inveja é antecedido por insatisfação com Deus. Essa é a lógica bíblica. Você só inveja o que o outro tem porque você está insatisfeito com o que Deus lhe deu. Se você estivesse satisfeito com o que Deus tem lhe dado, você não teria inveja do outro, porque a inveja é por que com ele ou com ela e não comigo. A inveja diz assim: eu mereço mais do que o outro. A inveja é coberta, regada, contornada por orgulho, soberba, altivez de espírito, dura cerviz, como diz a Escritura. Mas o texto vai agora nos dizer o seguinte, no verso 8. O irmão olha para o outro e diz: vamos ao campo. Vamos ao campo. Parece um pedido natural, né? Eles trabalhavam no campo. Caim era lavrador e Abel era pastor de ovelhas. Então o campo era a vida deles. Não tinham metrópoles, cidades naquela época. As cidades vão aparecer na próxima porção que nós vamos estudar, através dos descendentes de Caim. Mas era normal esse trânsito, essa vida dos dois irmãos. Mas o pedido de Caim estava carregado de sangue. Caim tinha sede de vingança. E ele não podia se vingar de Deus, mas podia se vingar de Deus em Abel. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra seu irmão e o matou. O texto é muito breve, né? O texto não dá detalhes, não mostra como foi. Não é tão detalhado como os irmãos de José agem contra ele. Apenas diz que Caim mata seu irmão. E, curiosamente, o texto também não nos mostra que houve qualquer resistência de Abel. Abel é o primeiro mártir. Aqui nós temos as duas sementes, irmãos. Vocês já estão entendendo isso? Nós temos a semente, o descendente da serpente e o descendente da mulher. E o descendente da serpente matando o descendente da mulher. No Apocalipse nós vemos que o dragão mata muitos dos descendentes da mulher, dos servos de Deus. Essa história vai se desenrolar durante toda a Escritura. O livro de Hebreus, capítulo 11, nos mostra uma galeria dos heróis da fé e daqueles também que foram martirizados pela fé em Deus. O texto vai nos mostrar aqui Abel como um tipo de Cristo. O sacrifício de Abel, a morte, o martírio de Abel, é uma tipificação da morte de Cristo. Mas vamos continuar aqui. No verso 9, disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? Minha avó dizia assim quando lia esse texto para mim: mal ouvido.
É um menino mal ouvido. Rebelde, brabo. E eu sou senhor do meu irmão para ficar vigiando meu irmão? Nós não estamos falando aqui de Caim e Abel crianças, viu? Eles eram homens. Eles eram homens. Então, essa é a resposta de Caim a Deus. Então, perceba o nível de arrogância de Caim em relação a Deus. Total falta de temor. Total falta de temor a Deus. Como Deus ia aceitar um culto desse? Total falta de reverência a Deus. Como Deus ia aceitar a oferta de Caim? Essa não era a postura de Abel. Verso 10 continua. Disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra até mim. És agora, pois, maldito. Maldito. É a primeira vez que Deus amaldiçoa o ser humano. Porque em Gênesis 3 nós vemos Deus amaldiçoando a terra, não o ser humano. E agora Deus amaldiçoa o ser humano. Maldição aqui tem a ver com juízo de Deus. Isso está conectado às maldições de Deuteronômio, por exemplo. Não é? Nada a ver com maldição hereditária, viu? Certo? Não porque tem que quebrar uma maldição, porque a minha avó tinha um demônio que fazia o olho dela piscar e tem que quebrar a maldição para o meu olho não piscar também. Não existe isso. A maldição que está sobre os homens é a maldição do juízo divino contra o pecado. Só há uma forma dessa maldição ser quebrada, por meio de Jesus. A salvação que está em Jesus. Maldito ou sobre a terra cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Verso 12, quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Você percebe como isso está conectado com o capítulo 3, quando Deus disse: a terra dará cardos e abrolhos. Deus amaldiçoou a terra. Aqui Deus está dizendo: você é maldito e a terra não responderá ao seu trabalho como fruto da maldição que está sobre você. Você não terá o sustento que você teria se tivesse andado em obediência. Porque quem dá do fruto da terra ao homem é Deus. E Deus pune o homem punindo a natureza. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 8 que a terra geme querendo redenção, porque ela foi sujeita a essa condição por causa do pecado dos homens. O verso 13 diz: então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Percebe como o ser humano só muda o rótulo e a data de validade. Primeiro, ele é insatisfeito, ele é rebelde, ele é arrogante, ele é insubmisso, ele não se dobra diante das ordens do Senhor. E depois, quando a adversidade vem, coitado de mim, bichinho de mim, de mim, porque tudo isso está vindo sobre mim, eu não vou conseguir suportar tudo isso, tamanho é o meu castigo. É bem poética essa frase que Moisés coloca aqui, né? Tamanho é o meu castigo, eu não posso suportá-lo. Até parece que Deus foi tremendamente injusto com Caim. Ligado à inveja, ligado à soberba, sempre está uma trigêmea chamada vitimismo. Autocomiseração. Ninguém olha para mim, olha como eu estou sofrendo. E agora, o que é que vão fazer? Veja o verso 14. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Esconder-me, veja a palavra que Moisés usa, viu? Esconder-me, a mesma coisa que seus pais fizeram. Esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra, e comigo se encontrar me matará. Veja o clamor de Caim. Vou morrer. Ele estava com medo, irmãos. A maldição todo-poderoso está sobre mim e agora eu vou morrer. Então ele se atemoriza porque Deus impetrou sobre ele juízo. E o texto vai dizer no verso 15: o Senhor, porém, disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim
para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Nós não sabemos qual é o sinal. Algumas posições mais heréticas, como os mórmons, disseram que era a cor da pele. O texto não mostra isso, certo? Só que havia um sinal, e esse sinal seria inconfundível. Possivelmente amedrontaria quem visse. Mas há aqui uma coisa interessante, porque Deus estava potencializando o juízo a Caim, fazendo com que as pessoas tivessem receio de Caim. Deus estava não apenas afastando Caim dele, Deus estava afastando Caim das pessoas. Esse é um outro efeito do pecado, como eu venho dizendo. Pecado nos afasta de Deus, pecado nos afasta das pessoas. Então, no verso último, 16, o texto diz: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod. Para que direção do Éden? Ao Oriente. A ideia do Oriente é sempre a ideia de afastamento de Deus. A mesma coisa vai acontecer com Adão e Eva. A ideia de afastado de Deus. A ideia do texto de afastado do outro. Caim se afastou de Deus. Caim se afastou de seu irmão. Como juiz do seu pecado, Deus afasta-se de Caim e Deus afasta Caim do outro. Somente em Cristo isso pode ser revertido. Somente em Cristo nós somos aproximados de Deus. Somente em Cristo nós somos aproximados do outro. Por isso que Abel é um tipo de Cristo por meio do seu martírio. Abel é um símbolo aqui do que Isaías vai chamar de servo sofredor. O cordeiro que foi morto, mudo, e aceitou o castigo de Deus. O texto vai nos dizer, em Isaías 53, 7 e 8, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a boca, por juízo opressor foi arrebatado. E de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. É por meio do sacrifício de Jesus que nós temos salvação. É por meio do sacrifício de Jesus que o nosso pecado é remido. É por meio do sacrifício de Jesus que a maldição é quebrada. É por meio do sacrifício de Jesus que nós nos encontramos com Deus, nos encontramos conosco mesmos e nos encontramos com o outro, porque Jesus é o ponto de encontro. É em Jesus que encontramos Deus, é em Jesus que encontramos o outro, e é em Jesus que nós nos compreendemos como parte de Cristo agora, como parte do seu corpo. Dizer apenas, meus irmãos, que Cristo é Senhor, não é suficiente para nós como cristãos. Nós temos que buscar a vontade dEle. Nós temos que buscar o que Ele ensina. Nós temos que buscar o seu exemplo. Apenas ouvir o Evangelho não vai lhe salvar, porque Caim ouviu de seus pais as instruções a respeito da adoração a Deus. Você precisa crer e obedecer. Não é porque seus pais lhe trazem para a igreja ou lhe trouxeram para a igreja que está tudo certo, que está tudo garantido. Você precisa crer. Você precisa oferecer a Deus uma oferta de gratidão pelo que Ele fez por meio de Jesus Cristo. Não sejamos, meus irmãos, superficiais. Eu quero me dirigir à igreja, especialmente nessa aplicação. Nós não podemos ser superficiais na nossa adoração. O culto não é um encontro social. O culto não é um lugar que a gente vai e senta para ouvir uma música. Isso a gente faz num restaurante. Isso a gente faz em algum evento. O culto é um lugar que oferecemos a Deus o nosso coração, a nossa vida. O culto é uma rememoração de que Jesus se entregou por nós. E eu preciso me entregar absolutamente a Ele. Em todos os atos de culto e encontros da igreja, nosso coração deve entrar no culto em oração, em contrição, em alegria, em gratidão, com desejo de aprender mais de Deus, experimentar mais de Deus e glorificar mais a Deus. Não acredite que frequentar a igreja apenas faz de você salvo. Não acredite que cantar faz de você salvo.
Não acredite que ouvir a pregação faz de você salvo. Você precisa crer e com toda a força de sua alma viver para Deus. Arrogância, mentira, desonestidade são características de uma pessoa que não consegue adorar a Deus. É incompatível, entende? Arrogância, mentira, desonestidade com a fé cristã. É absolutamente incompatível. Se você mente, se você é arrogante, se você é desonesto, você não é crente. Não pode ser. Porque Deus não vai aceitar essa adoração. Deus vai rejeitar essa adoração. Um salvo é alguém transformado, não apenas na compreensão teológica da salvação, é transformado na forma de viver. Meus irmãos, eu quero terminar com isso. Somos assassinos não apenas porque matamos alguém, mas somos assassinos se nós também não amarmos alguém. João vai nos ensinar, nós matamos se nós não amamos. Somos Caim. Somos Caim. Todos somos Caim. Ao olharmos para Caim, é fácil dizermos assim, que absurdo, tão perverso, terrível. Acho é bom. Somos Caim. E em nós há uma marca, a marca do pecado. Mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se com palavras, meus irmãos, nós somos maldizentes, caluniadores, fofoqueiros, sem pudor, se promovermos a destruição do outro, se promovermos o pecado, incentivarmos outros a pecarem, nós somos verdadeiros assassinos e nos identificamos com nosso pai Caim. Todos somos Caim. Assim vamos ver na Escritura em vários lugares aqui. Todos seremos Jacó também. O texto não está mostrando apenas uma história passada. O texto vai nos mostrar que esses personagens nos retratam, nos projetam. Nós somos insatisfeitos. Nós somos maldizentes, nós somos rebeldes, nós julgamos a Deus, nós questionamos as operações de Deus. Nós julgamos Deus como injusto, porque Ele não fez o que nós queríamos que Ele fizesse. E aí Deus nos pergunta, por que se irou o teu coração? Escute Deus lhe perguntando isso, viu, nessa manhã. Por que se irou o teu coração? Por que o teu semblante está caído? Qual é o motivo do teu semblante estar caído? É porque tu não tens o que tu queres? Por que você se irou? Porque não chegaram os resultados que você queria? Paulo nos ensina, nós devemos nos entristecer pelos nossos pecados. Pare de se entristecer com o que Deus não quer lhe dar. Tá certo? Pare de se entristecer com o que Deus não quer lhe dar. Porque se Ele não quer lhe dar, é bênção. Se Ele não quer lhe dar, é bênção. Se Ele quer lhe dar, é bênção também. Esteja satisfeito em Deus, satisfeita em Deus. O pecado tornou a humanidade asquerosa, ímpia, enganadora, desonesta, sem temor a Deus, sem amor a Ele. Mas Cristo vem, nos livra das cadeias do pecado, derrama sobre nós o sangue, o Cordeiro que é morto, para nos cobrir do nosso pecado. Aquele que nos traz do afastamento do Oriente agora para o trono da graça, nos dando acesso absoluto para o trono da graça. Cristo nos liberta, Cristo nos aproxima, Cristo nos deixa livres, livres de nós mesmos. Ore assim. Liberta-me de mim mesmo, Senhor. Liberta-me da minha insatisfação. Liberta-me da minha ira. Liberta-me do meu semblante descaído, porque eu não estou aceitando, ou não estou me alegrando com o que o Senhor quer para mim. Você é livre do jugo da inveja? Você é livre do jugo do auto-engano? Você é livre do jugo da autocomiseração?
Você é livre do jugo, do vitimismo? Ou você tem sido aprisionado por tudo isso? Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo texto sagrado. Obrigado pela morte de Jesus, que muda não apenas o nosso status final, escatológico de salvação, mas muda muito o nosso coração enquanto aqui estamos. E muda a forma que pisamos nessa terra. E muda a direção de nossas veredas. Que muda, Senhor, a disposição de nossas emoções em relação ao que o Senhor tem feito, fez e fará nas nossas vidas. Nós pedimos, nos ajude a sermos menos parecidos com Caim e mais parecidos com Jesus. É isso que nós te oramos. Amém. Pastor Pedro.